cada jogada um espetáculo, que emoção entre o mar e a diversão. Mete o pé na areia, a bola no ar. No futevôlei bate o coração, na rede, no toque, no passe, no chá. Aqui ninguém fica de brincadeira, vem vibrar na areia, no peito, na coxa, domínio perfeito. Seja no Rio, Lisboa ou Luanda, o jogo é arte, é puro respeito. Bem, Tama, T10, como é que tu começaste? Como é que isto surgiu, esta ideia? Como é que começaste? É miúdo, garoto, foi lá no Brasil, foi cá? Como é que é? Cara, o T10 surge na minha primeira vinda para Portugal, até porque a galera não me chamava de T10, mas no meio futebolístico, quando vim para cá, para Portugal a primeira vez, em 2011, surge o T10. Eu já tinha vontades e sonhos de ter uma marca, e amigos do futebol me intitularam como T10 pela posição no meio campo, e aqui a galera da Europa tem muito isso, né? A posição 10, e daí é que surgiu o T10. E desde muito pequeno sempre joguei futebol, sempre tive inteirado no futebol e sempre gostei dessa marca 10. Eu tinha que criar algo com essa marca 10. E quando me intitularam como T10, né, me apelidaram, um capitão de uma equipe que eu tive em Portugal, eu levei essa marca comigo. E daí que surge o T10, né? Eu volto para Brasília, para minha cidade de origem, e a galera já sabia desse apelido e, olha, pegou o T10. Boa. E o futebol? Quando é que começaste a jogar futebol? Cara, o futevôlei é algo incrível na minha vida, porque eu moro em Brasília, né, na capital, não é um país litoral, como geralmente é o Rio de Janeiro, né, como a galera conhece o Rio de Janeiro, o Nordeste do Brasil, pelas praias. Brasília não tem praia, é o Centro-Oeste, foi uma cidade criada para ser a capital do Brasil. E eu conheço o futevôlei numa das minhas viagens para jogar futebol no Rio de Janeiro. E nas minhas folgas, o que eu fazia? Eu ia para a orla da praia, onde eu me deparava com aqueles craques do futevôlei, e foi paixão à primeira vista. Então, nas minhas folgas, eu ia para a praia e o desfrute que tinha na praia era jogar futevôlei. Então, eu encontrei uma escola de futevôlei lá no Recreio, no Posto 12, que é a escola do Murilo Futevôlei. E eu ia lá para fazer preparação física, para estar descontraído. E onde eu dei os primeiros passos do futevôlei foi lá com o professor Murilo. E foi o início do futevôlei na minha vida. Foi lá nas praias do Rio de Janeiro. E depois com essa paixão, que é uma modalidade que encanta, né? Isso lá foi por meados de 2016, 2017. Foi uma das minhas últimas passagens como atleta profissional no Brasil. E depois dessa paixão que criei pela modalidade, eu tinha uma galera muito restrita na minha cidade que jogava. E aí, olha, comecei a frequentar os lugares que jogavam futevôlei na minha cidade. E aí dei continuidade nesse amor com a modalidade do futevôlei. Nos intervalos dos clubes que eu jogava, eu ia, olha, jogando futevôlei. E tu jogou futebol, como qualquer miúdo, né? Bola, jogou futebol, futebol na pelada, futsal, como se diz aqui. Sim. Qual é a diferença? O que é que o futebol tem de diferente? O que é que achas qual é a característica que apaixona mais, por exemplo, em relação ao futebol? Qual é essa diferença? Cara, o futebol é algo surreal, né? É a primeira paixão de todos os miúdos, né? Querem brincar na escola e querem, quem sabe, virar jogador profissional de futebol. E assim, a minha vida toda foi o futebol. O futebol foi uma paixão que veio depois, né? E que também me encantei. Foi algo que me tirava daquele âmbito do futebol, mas era algo que me tirava, mas ao mesmo tempo me colocava também pelo fato da competitividade, de querer ganhar. E o que me trouxe
E o que me fez encantar pelo futebol foi o ambiente, né? O ambiente de resenha, da galera unida, da galera estar num ambiente natural como esse hoje, nosso paraíso aqui em Setúbal. É um ambiente propício para isso. E o que mais me encantou foi isso. Fora as coisas que o futebol ele traz, né? São aqueles malabarismos que nos encantam e nos apaixonam, né? Shark Attacks e ataques de cabeça. Essas coisas é que me fez apaixonar pela modalidade do futebol. Quando chegaste aqui a Portugal, quando chegaste a Setúbal ninguém jogava, não é? Não tinha futebol em Setúbal. Como é que foi? Tu vinhas para aqui sozinho? Cara, esse foi um desafio porque eu já jogava futebol, né? E vim pra cá. A minha ideia era poder jogar futebol aqui também, nos meus momentos de férias. Vim para jogar futebol e nas minhas férias eu queria poder também desfrutar do futebol como desfrutava lá no Brasil, nos lugares que eu estava. Então o desafio foi encontrar pessoas para jogar futebol aqui. Aqui não tinha, na nossa cidade, em Setúbal, não tinha jogadores de futebol. E aí foi onde eu mentalizei e, graças a Deus, com alguns grupos de amigos que jogavam futebol comigo, a gente introduziu essa vontade de permanecer com essa raiz do futebol. E aí viemos para Albarquel, um grupo de amigos. Na verdade, iniciamos no Parque do Vanicelos, que é um parque que nós temos. Era relvado e a gente começou o futebol num relvado. E a galera começou a aprender, a caminhar com a gente. E aí depois migramos para cá, para a praia, começamos a jogar, grupo de 3, 4 jogadores, mas era muito difícil a gente ter esses 4 para jogar. Eu lembro que eu vinha, vezes com um amigo, e a gente sentava aqui, era só uma quadra de vôlei que eles tinham. Era engraçado que quando a gente vinha jogar, quando dava a gente para jogar, a gente tinha que dividir a quadra com a galera do vôlei. Então, quando eles vinham, a gente não podia jogar. Ou quando a gente chegava antes, a gente tinha que desarmar para eles jogarem, porque a rede era deles, né? Era um mastro que eles colocaram, os clubes, então a gente, deixavam eles utilizar o espaço. Mas a nossa luta aqui foi para que a gente promovesse e trazesse as pessoas para que conhecessem essa cultura do futebol, porque aqui em Setúbal não tinha. Os portugueses não jogavam futebol, não conheciam o futebol. Nós somos uma escola pioneira, né? Tanto da Margem Sul quanto de Setúbal, não tinha escola. E nós iniciamos esse processo aqui do futebol em Setúbal. Tu jogaste hoje o futebol, chegaste a jogar profissionalmente como um campeonato lá brasileiro ou foi só Cara, não, o futebol é o que eu costumo dizer, ele surgiu na minha vida como lazer, né? Nos intervalos dos clubes que eu jogava, dos trabalhos que fazia, eu jogava futebol. Jogava mais para descontração, né? Futebol era o meu prazer de lazer. Essa é a realidade. Eu nunca levei o futebol pelo lado profissional, porque até eu tinha uma carreira futebolística e a minha meta era chegar a patamares mais elevados com o futebol. E o futebol surgiu aí, nesses intervalos, nos lazeres daquilo que eram as minhas férias e, enfim, era basicamente isso. E no teu aspecto, até que jogaste sabes a diferença, né? De jogar no campo de futebol e nos vários tipos de futebol. Sim. Qual é para ti as características mais importantes que um jogador de futebol deve ter? As características, pontos técnicos, a habilidade, qual é a diferença? O jogo de futebol é um jogo muito técnico, né, Vitor? Então, o cara vem do futebol, ou o cara vem de outras modalidades que tem a bola, eles pensam que é muito fácil, mas não é. Pois na realidade eles veem a dificuldade que é você correr na areia, né? Num lugar que é íngreme, que você já tem a adversidade do plano, né? Do chão. Então precisa-se de um requinte técnico um pouco elevado, de você manter o controle da bola. Então, mas é algo que não é de outro mundo, né? É treinável. Eu costumo dizer para os meus atletas que o futebol, cara, basta você ter força de vontade, empenho e dedicação que você consegue chegar. É uma modalidade muito difícil, muito complexa. Você precisa de muita atenção, muita coordenação, muita dedicação, como qualquer outra modalidade. Mas o futebol é único, é surreal, é muito legal. Então, tens alguma rotina, algum treino específico que fazes durante a semana, alguma coisa que tens
a disciplina. Sim, o futebol precisa muito da disciplina, né? É o que a gente vela aqui, é o que a gente tenta passar para os nossos atletas até mais jovens que nós temos, é que a disciplina vai fazer com que a gente chegue à excelência, né? 1% que a gente melhore no posicionamento do corpo, numa situação de jogo, de um fundamento que a gente precisa executar, a gente precisa trabalhar inúmeras vezes, diversas vezes. Eu costumo dizer que o futebol precisa de tempo. A gente tem hoje na nossa realidade nacional atletas que jogam há 15, 20 anos futebol e você vê que é uma modalidade que requer tempo, dedicação, para que você chegue a um nível e mesmo assim é muito difícil. E em termos mentais? Em termos mentais, como é que é? Em termos mentais, eu vou te dizer que eu já disputei diversas modalidades, eu sou um cara que eu sou eclético, eu gosto de diversos esportes, todos os esportes que hoje você me chama para jogar ou para praticar, eu gosto do desporto. E o futebol, ele trabalha muito a tua mente, porque se o cara não for um cara com a cabeça tranquila, com a mente focada, ele entra num buraco e ele não sai mais, mano. Então precisa-se muito do psicológico forte, principalmente quando a gente disputa uma partida com atletas mais experientes, mais malandros. Então requer muita sabedoria nessa parte psicológica, né, do jogo. Tu começaste a jogar torneios, coisa mais a sério aqui, né? Cara, o futebol foi sim, eu parei de jogar a nível profissional em 2020. Depois veio a pandemia, né, nesse percurso. E a seguir a pandemia, eu levei o futebol pelo lado profissional. Eu falei, pô, é algo que eu gosto, é algo que eu quero dinamizar, é algo que eu quero participar mais afinco, porque é algo que me faz bem. E aí eu comecei a competir, né, a nível nacional. Hoje nós temos metas a ter de disputar torneios internacionais, a gente vem numa crescente, tanto a nível nacional como a nível territorial nosso, né, regional mesmo. A gente tem crescido muito nesses anos que nós temos trabalhado com o futebol. E a minha meta é desfrutar do futebol enquanto possível, mas a minha maior meta dentro da modalidade é eu trazer mais apaixonados, né, mais pessoas que queiram conhecer essa modalidade e participar e desfrutar dessa modalidade. Essa é a nossa meta aí. Qual é a tua memória mais marcante dentro dos jogos de futebol? É aquele momento que tu nunca te esqueces? Cara, vou te ser sincero, a nível nacional, jogando com os melhores atletas, né? Eu tenho uma situação memorável, que foi um jogo ano passado na Praia dos Pescadores, que a gente estava jogando um jogo muito difícil contra, se eu não me engano, se não tem erro, é uma das duplas que eram entre as 6 melhores a nível nacional, e a gente estava disputando as quartas de final com eles. Foi lá na Praia dos Pescadores, foi com o Bruno Graça e a sua dupla, que agora eu não me recordo, mas foi um jogo muito memorável que a gente começou mal e depois a gente começou a reacender no jogo e eu faço um ponto emblemático, que é um Shark Attack, um dos atletas melhores para mim a nível nacional. Isso é uma memória que eu tenho e foi um evento que a gente conseguiu podiar, que a gente conseguiu chegar no pódio com pouco tempo de trabalho feito. Eu, como atleta português que eu trouxe, que eu ensinei a jogar a modalidade e desfrutei com ele, e esse foi um dos momentos mais marcantes para mim dentro da modalidade do futebol. E qual foi o adversário mais difícil? Aquele mais chato, aquele que você treme logo? Vou ser sincero, que a gente já disputou com vários, né, a nível nacional. E eu acho que hoje eu posso dizer que a dupla mais difícil que nós enfrentamos foi a dupla que é a número 1 do ranking nacional, que foi o Dudu e Otério. Foram os melhores atletas, mas eu posso dizer inúmeros atletas aí que nos trouxeram muita dificuldade e que, olha, são um dos melhores. Mas para mim a mais difícil foi Otério e já agora, qual é o torneio que tu gostas mais de jogar? Como eu já sempre no norte, no sul, há aquele emblemático, há aquele tudo, né? Sim, sempre aquele favorito. sim. Olha,
o que eu mais faço esforço para ir, sem dúvidas, é no Algarve, é na Praia dos Pescadores, é onde eu tenho as melhores memórias do futevôlei. Foi onde eu acabei de dizer, onde nós chegamos a um pódio do Campeonato Nacional, onde eu gosto muito das pessoas, porque é um futevôlei muito atrativo, a galera já conhece muito futevôlei, os turistas estão lá a desfrutar daquele ambiente surreal, e a galera lá do Algarve tem uma genética do futevôlei, então é muito legal, a galera sempre bem representativa também na modalidade, então eu gosto muito de estar ali com aquela galera do Algarve. E como é que achas, né? Tu vens de um país que o futebol é uma coisa profissional, é uma coisa com um patamar muito acima de qualquer um que existe no mundo. É verdade. Somos ainda, na minha opinião, a léguas. Sim, Somos melhores, mas ainda falta aí um caminho para trilhar. E o Brasil é o pioneiro, é o farol. Tu que vem de lá e vê cá, como é que tens visto esta evolução da miudagem do desporto aqui, né? Porque lá já é usual. Cara, você acabou de dizer, o futevôlei hoje brasileiro, eu posso dizer sem dúvidas e sem rodeios que é o melhor futevôlei a ser praticado no mundo, né? Até porque nós somos o coração do futevôlei. Começou o futevôlei no Rio de Janeiro, né? A galera do futebol migrou pro futevôlei e foi uma paixão que pegou. E a gente já joga há muito tempo futevôlei. O brasileiro tem essa sorte de poder desfrutar do futevôlei o ano todo, né, Vitor? Então, eles fazem jus por isso e fazem valer a pena. Agora, falando a nível nacional, Portugal, cara, eu digo nesses 5 anos que eu tenho trabalhado com o futevôlei tem crescido muito mesmo em Portugal, muito. Eu sei que a gente precisa ainda melhorar muito a nível mundial, né, como é óbvio, mas todos os anos, graças a Deus, a gente tem revelado duplas boas, duplas a níveis mundiais, que tem disputado competições e tem representado muito bem o nosso país, né? A gente pode falar aí diversos nomes. Hoje a gente tem uma dupla aí disputando o campeonato mundial, né? É o Fábio Morraças e o Rodrigo Otero. Então são duplas que têm feito por onde a galera tem investido muito mais, eu acredito, que no futevôlei nesses últimos tempos. Vocês que rodam aí de norte a sul do país, vê o quão grande tem sido a procura pela modalidade do futevôlei. Muitas escolas começando a iniciar trabalhos, né? E isso é muito legal. Eu lembro que quando eu iniciei tinham poucas as escolas, né? E hoje a gente tem escola lá no sul, no norte, no centro-oeste. E o futevôlei tem abrangido de uma forma surreal. E eu creio que isso vai fazer com que a gente cresça, com que Portugal seja cada vez melhor representado dentro das competições nacionais e internacionais e a nível mundial. É isso que eu torço, o que eu espero. Espero também que a modalidade entre a nível de Olimpíadas, né? E aí só tem a crescer, graças a Deus. Eu acredito que é isso. Agora, pegando nisso, né, nessa evolução, na escola, tu criaste aqui uma escola, né? Qual é começaste a ensinar, a treinar? Qual é o conselho que davas, por exemplo, para mim, se eu quisesse iniciar o futebol? Cara, o futevôlei é algo que, como eu já falei outrora, é algo que é apaixonante, né? E a gente precisa de cada vez mais para que a nossa modalidade cresça e para que seja valorizado o nosso trabalho, para que seja valorizado os nossos atletas, para que a gente traga dinheiro, para que a gente traga investidores para o nosso meio. A gente precisa de pessoas assim que queiram iniciar. O que eu tenho para dizer é que é muito difícil, mas é muito prazeroso ao mesmo tempo. E se você fizer um trabalho que é um trabalho sério, os frutos você vai colher, há de colher. Eu costumo dizer e eu converso muito com a galera, graças a Deus eu não tenho inimizade com ninguém. E a gente tenta dinamizar o futevôlei de uma forma para que todos conheçam. E eu converso muito com essa galera, diversas pessoas me chamam nas nossas redes sociais para perguntar então também, fazer mesmo essa pergunta, o que eu faço, como faço, e a gente sempre procura aconselhar para que eles possam trilhar um caminho melhor do que aquilo que a gente iniciou, para que eles não possam ter as dificuldades que nós tivemos, né? Eu tive diversas dificuldades, como vocês sabem, eu tinha um clube
mas era um clube de boca, era até 10, mas eu não tinha algo formalizado no início. Era só até 10, a galera conhecia até 10, mas era só quem vinha à praia, eram os amigos dos amigos, era os familiares. E nós fazíamos parcerias com os clubes locais para que a gente pudesse disputar campeonatos, para que a gente pudesse ter algo real e concreto. Mas hoje, graças a Deus, nós temos um clube fidelizado, uma associação formada com membros, com diretores e temos crescido, Vitor. Graças a Deus, a gente tem colhido os frutos do trabalho que a gente tem feito nesses anos todos. O que é que achas que, por exemplo, em termos de tecnologia, o que é que... Porque estamos numa sociedade totalmente diferente, eu sou um pouco mais velho. Sim. Um pouco. E em termos de... hoje tudo funciona de redes sociais, como é que... Aliás, até o próprio futebol hoje utiliza, vejo os treinadores usarem tablets ou aqueles... Isso é verdade. Há uma aplicação da tecnologia, como é que achas se isso é importante trazer essa nova metodologia, né? Trazer essas novas metodologias, aprender de outros esportes e trazer? Lógico. O que é que achas, qual é a opinião, o que é que gostavas, também tu teres, sei lá, disseres, olha, eu tenho esta ideia. Cara, é como você acabou de dizer, a evolução, nós temos que utilizá-la para que seja um meio, né, de fortalecimento para o desporto, para a inclusão. O esporte hoje, o desporto, a gente tem que usufruir dessas novas tecnologias para que a gente tire proveito, né? Tem que ser algo proveitoso para nós. E hoje eu vejo a tecnologia como isso, como você acabou de dizer. Eu trago ideias de outras modalidades através de vídeos, através de aulas que eu vejo. E isso é muito importante hoje para dinamizar qualquer modalidade, qualquer esporte, qualquer desporto. E eu vejo isso pelo um lado muito positivo. Hoje você abre o Instagram ou essas mídias sociais, Facebook, TikToks. Hoje você tem uma aula de qualquer coisa que você quiser hoje ali na mídia social. Então, essa tecnologia faz com que as coisas evoluam, né? Cresçam. Eu acho muito interessante, tablets. Eu acho isso muito importante, sabendo usar da melhor forma possível, né? Pra gente promover, pra gente aprender, pra gente dinamizar. Eu acho que é muito, muito importante isso. E achas, por exemplo, isto já é um desporto, né? Dá para jogar o ano inteiro aqui em Portugal. Sim. No Brasil dá para jogar o ano inteiro, em Portugal não é muito diferente. Sim. Também começaste a jogar num parque. É verdade. Vem para a praia, Sim. está um bocadinho mais de inverno, quando está ali, um mês ou dois, podem ir para o parque. O investimento é 2 paus, para mim, 2 paus e uma rede. Achas que isto era uma coisa que até se podia começar a pegar naquela garotada mais pequena, de começar a ganhar a cultura de... Lógico. Tu começaste tarde, né? É verdade, sim. Mas, sei lá, o moleque com 5 anos, 10 anos, isso é introduzido na escola. Exatamente, esse é o trabalho a ser feito, né? Eu costumo dizer e tenho até parabenizado a galera que tem entrado para dentro das escolas para trazer essa cultura do futebol para a molecada pequena. Com essa humildade, porque se eles aprenderem de pequeno, eles quando chegarem da nossa idade, eles vão estar voando na modalidade, vão ter vivenciado tudo diferente daquilo que nós vivenciamos, né? Pelo menos da minha parte. E nós aqui também da T10 Futebol temos essa ideologia de ir nas escolas, de dinamizar a modalidade dentro dos clubes, né, parceiros. Eu costumo fazer parcerias com diversos clubes que nós temos na cidade para apresentar a modalidade do futebol. Hoje eu tenho miúdos agendados para fazer aula comigo de clubes que nunca jogaram futebol, mas que vão vir para ter um dia de lazer numa modalidade diferente. E é isso que eu tenho feito aqui para dinamizar um pouco a modalidade, para que as pessoas possam conhecer mais a modalidade e obviamente trazer essa humildade para dentro dessa modalidade que é magnífica. E o que é que achas de, por exemplo, na evolução do futebol, né? O futebol nem sempre foi igual, como qualquer desporto, há umas regras ali, depois vai mudando. Não sei se tu começaste a jogar, as regras já mudaram, ainda é mesmo, quando tu começou a era uma coisa, agora já mudou. Como tudo, né? Cara, é isso sobre as regras. Tudo que for para dar mais dinamismo ao futebol, não para podar atletas, igual eu ouvi dizer que eles queriam podar os atletas, isso foram boatos que eu ouvi dizer, que iriam podar os atletas de dar shark attacks. Eu acho que isso você podar
um requinte treinado do atleta, isso nunca vai ser benéfico para o futebol. Agora, se forem regras que fazem para que dificultem ou traga desafios, eu acho que isso sempre é válido, né? E é basicamente isso que eu acredito e que penso. Eu, desde quando comecei o futebol, ele teve algumas mudanças, assim, como tudo, né? Como no futebol, como em várias modalidades. Mas é dentro disso que eu acredito. Todos os jogadores que eu conheço, dos que eu conheço, talvez sejas o mais mediático, com mais focação para as câmaras, né? Isso é uma coisa que nem toda a gente tem e eu acho que, o que é que achas, né? Como é que as redes sociais também influenciam a tua carreira enquanto atleta e enquanto treinador e enquanto com a escola? Cara, acho que isso é muito benéfico, né? Porque isso é individual de cada um, né, cara? Isso não é algo treinado, é algo que vem de cada um. Eu gosto muito dessa interação, né? Não só com as câmeras, mas com os meus atletas, com o público. Eu gosto mesmo de trabalhar com isso para que a gente faça, né, do nosso trabalho, da nossa modalidade ser reconhecida. Como eu já ouvi falar por vocês que a gente tem feito um trabalho até legal dentro das mídias sociais e eu tento trabalhar nisso, aproveitando da tecnologia, com a identidade daquilo que nós somos, trazer para as pessoas que não conhecem que o futebol é um ambiente top, de amizade, um ambiente distraído dentro dessa exuberância, dessa beleza natural que nós temos. Tento fazer com que as coisas sejam naturais e eu acho que esse é o sucesso de nós termos essa facilidade para... Sem dúvida que tens uma das praias mais bonitas para se praticar, sem menosprezar as outras, mas sem dúvida que é uma das que tem uma beleza natural. Eu acho que não me cansava de estar aqui sentado. Mas como é que te vês daqui a 10 anos? Como é que tu estás a imaginar o Tâmara com 41? Cara, em termos futebolísticos. Cara, olha, isso é interessante, é uma pergunta muito importante, né? Nós temos metas. Nós começamos pequeno, ainda somos pequenos e estamos caminhando para que a gente cresça e essa é a nossa ambição, a nossa meta, é que daqui a 10 anos o T10 esteja um clube, né, como já temos, firmado, concreto mesmo, fidelizado e a minha ideia e o meu sonho é ter um centro esportivo para que a gente discute do futevôlei e de outras modalidades o ano inteiro. Tendo chuva, tendo sol, tendo vento, não tendo vento. Ter um espaço coberto para que a gente desfrute do futevôlei e espero ter aí miúdos a representar Portugal e fazendo a diferença na vida dessa molecada toda. Essa é a nossa meta. Achas que o futebol, se for bem conduzido, podia se tornar um desporto olímpico? Não? Cara, esse é o nosso sonho, né? E nós trabalhamos para que isso aconteça. Hoje eu num dos trabalhos que faço, um amigo me perguntou também, o futebol não está longe de estar nas Olimpíadas. E tipo, eu escutei isso de um amigo, né, que não faz parte do futebol a fundo, a treinar, a jogar, mas conhece o futebol pelas redes sociais, pela escola do Tâmara, pelo trabalho do T10, e escutar isso é muito legal e eu tenho essa fé e tenho essa ambição que seja um esporte olímpico, que só tem a ganhar, o desporto só tem a ganhar. E quem sabe, né? Vai estar lá com uma dupla sadina, se Deus quiser, a representar Setúbal, ou Portugal, ou o Brasil. Essa é a nossa ambição. E nesse sentido, gostava de ver, espero estar cá para ver. De qualquer forma, lhe agradeço a entrevista, acho que mereces todo o sucesso, és muito resiliente e trabalhador, já te disse pessoalmente, estou a dizer aqui agora. Acho que mereces, acho que trabalhas para isso e acredito que isso, depender de ti, vai ser. Olha, Vitor, obrigado. Cada jogada um espetáculo, que emoção entre o mar e a diversão. Mete o pé na areia, a bola no ar. No futevôlei bate o coração, na rede, no toque, no passe, no chá. Aqui ninguém fica de brincadeira, vem vibrar na areia, no peito, na coxa, domínio perfeito. Seja no Rio, Lisboa ou Luanda, o jogo é arte, é puro respeito.